E como fica a liderança, nosso foco nisso? O líder sempre foi tratado romanticamente como uma pessoa que dirigia as mudanças. Só que as mudanças estão mais rápidas do que os líderes. Todo líder é, por definição, datado, porque a mudança é muito mais rápida do que ele. A liderança incluía um saber técnico, ser líder era quem sabia mais, incluía um saber político pessoal, incluía intuição e esta palavra dificílima de definir, que se chama carisma. Eu defino apenas como oxigênio, é invisível, mas sua ausência é percebida imediatamente. Carisma é uma coisa bastante complicada. Líderes como Napoleão Bonaparte saíram do nada, eram outsider, fora do mainstream, e foram para o coração dos acontecimentos e levaram a França a um período histórico diferente. Líderes como Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra 2 vezes, entre 40 e 45, e entre 51 e 55, ele se transformou no homem que tomou uma decisão que era não negociar com os nazistas, no momento que a lógica mandava negociar com os nazistas. Estes eram líderes que pensavam diferente da média e fizeram isso. Eles, nos 2 casos, cruzavam o momento, Revolução Francesa e Segunda Guerra, com a sua capacidade, e ambos erraram bastante. Napoleão errou muito no início da carreira no Egito, e Churchill errou muito na Marinha, durante e após a Primeira Guerra Mundial. Se eu tivesse que traduzir esta liderança, se eu colocasse no eixo X os fatos que eu não controlo, por exemplo, acidentes, os fatos que estão fora do meu controle, se eu colocasse nesse eixo essas questões, e no eixo Y, aquilo que são minhas decisões, como fazer exercícios, não comer gordura, aprender uma língua, eu diria que a vida não é determinada pelo acidente e não é determinada pela minha vontade. A vida é uma parábola tensa, curva, entre a minha vontade e a realidade que está ao meu redor. Acreditar que eu decido tudo é próprio da autoajuda. A autoajuda tem um pensamento que, se eu penso, acontece. Em filosofia e em psicologia, alguém achar que eu penso e acontece é próprio de crianças e esquizofrênicos. Só crianças e esquizofrênicos acham isso, que se eu pensar, acontece. Eu tenho vontade de convidar uma autora famosa de autoajuda, autora do Segredo, e levá-la a um prédio alto e empurrá-la. Agora pensa que você pode voar, mas pensa firme, pensa decididamente, que aí você vai conseguir. Nem sempre o que eu penso acontece. O que produz, ou pode produzir, é a ação e não o pensamento. Mas também eu não sou totalmente escravo das coisas que acontecem. Exatamente o que no século XVI Maquiavel dizia no Príncipe, que todos os líderes são uma conjugação de fortuna, fatos aleatórios, com virtude, capacidade técnica das pessoas de terem habilidades. Este é um cruzamento permanente. A liderança não é uma questão de sorte, e na liderança não pode se basear apenas em capacidade. Porque uma coisa é você ser líder no momento X e no momento Y. Mas saber combinar fortuna e virtude, se vocês quiserem, leiam apenas o capítulo 18 do Príncipe, onde Maquiavel define a nova política moderna, uma política baseada em relações de poder, distingue o líder, aquele que faz parte da fortuna também, do organizador de tarefas, que não é um líder, é apenas um coordenador de tarefas. É o caso da noção tradicional militar de estratégia. Estratégia é uma palavra que vem do grego para indicar alguém que no exército prevê as funções e as atividades seguintes. Estratego era aquele que imaginava que a cavalaria do inimigo podia atacar pela esquerda. Se ele fosse um bom estratego, como é um bom goleiro, ele tem que intuir para que lado vai a bola. E graças a isso, ele é um termo militar que pensava que a racionalidade estava inteiramente ao alcance das pessoas. Não há nada que eu possa fazer que prevê o futuro. Não há nada que eu possa fazer que preveja o futuro. O futuro é inalcançável para todos nós. O que eu posso é aumentar a virtude para enfrentar a fortuna. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer. Eu não posso prever isso. Mas a estratégia contemporânea se baseia nisso, que com variáveis o resultado é racional e possível de ser controlado. O resultado não é racional, é impossível de ser controlado, mas uma boa estratégia ajuda a aproximar aquela parábola que eu mostrei do meu objetivo. Só que para isso o líder tem que aprender a refazer diariamente.
quase que diariamente tudo isso.